Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo deste sábado. 3 universidades do Paraná desenvolveram um método de apoio para determinar as causas de pneumonia que pode auxiliar na descoberta de Covid-19. A novidade emprega a inteligência artificial. A investigação foi desenvolvida por pesquisadores que pretendiam encontrar novos métodos de diagnosticar a Covid-19. Atualmente, exames de tomografias já são adotados como forma de reconhecer indícios do que pode ser uma complicação no pulmão por causa da infecção pelo novo coronavírus. Esse tipo de procedimento contribui para a confirmação do quadro durante uma análise clínica. Já no sistema desenvolvido pelos pesquisadores paranaenses, as análises do raio-x são realizadas por meio de inteligência artificial e conseguem diagnosticar o que causou a pneumonia. A tecnologia identificou casos de Covid-19 com taxa de acerto de 90%. Esse é mais um recurso de apoio que pode ser útil nas cidades do interior, uma vez que ele parte de imagens de raio-x, dispensando o uso de tomógrafos, se mostrando uma alternativa mais acessível nesses postos de saúde. As equipes pretendem apresentar o projeto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e tentar firmar parcerias com hospitais. Até o momento, o sistema avaliou 1.144 imagens de pneumonias. A cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, teve redução de 57% nos casos de dengue nos 6 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas é preciso ficar atento, a doença continua fazendo vítimas fatais. Os dados são do Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde e apontam a redução de 57% das notificações de dengue em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho deste ano, foram quase 16 mil notificações, contra 37.802 nos 6 primeiros meses do ano passado. Quanto a casos confirmados, foram 10.371 em 2020, contra 19.485 no mesmo período de 2019, cerca de 47% a menos. A superintendente de Vigilância em Saúde comenta que as reduções se deram em decorrência de ações preventivas. Juntamente com outras secretarias pertencentes à Prefeitura, a gente desencadeou uma ação, que foi a Ação Mosquito Zero. E várias outras ações que acabaram ajudando a redução do número de casos de notificação da dengue. Foram realizadas ações em Campo Grande e em 7 distritos. Foram vistoriados 50 mil imóveis, 37 mil depósitos e 1.600 focos foram eliminados. Um chaveiro ajudou a entrar em 2 mil imóveis abandonados. Chegamos no período do ano em que há menos casos de dengue. Entretanto, é importante ressaltar que as notificações ocorrem o ano todo. O período realmente do inverno, início da primavera, são os períodos onde a gente tem o menor número de casos. Mas as pessoas precisam manter ainda os cuidados em relação à dengue, porque os vírus estão circulando. A pandemia de coronavírus adiou os planos de todo mundo, mas olha o que uma família da Bélgica resolveu fazer. A criatividade tem sido uma importante aliada para tirar o tédio do isolamento. Esta família sempre programava viagens durante as férias, mas por causa da pandemia, os planos tiveram que ser adiados. O mais interessante é que, para não deixar estas férias passarem em branco, eles resolveram acampar, mas em segurança. Entre as árvores que ficam próximas da casa, eles fizeram barracas e ali passaram alguns dias. Uma forma muito divertida e diferente para se distrair durante o isolamento. E, claro, sem colocar ninguém em risco. Bem diferente mesmo. E aqui no Brasil, o bom humor e a proteção foram usados contra o novo coronavírus. Essa foi a receita que um casal encontrou para passear no calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. Esse casal do Rio de Janeiro ficou famoso na conhecida praia de Copacabana. O que chama a atenção é a maneira como eles decidiram se proteger do novo coronavírus, usando roupas de astronauta em pleno solo carioca. A ideia veio do interesse de Técio pelo espaço e astronomia e acabou virando uma forma divertida de lidar com a preocupação com a saúde. Eu tive uma doença pulmonar que ficou com sequela, né? Tá? É um broncoctase, é uma bronquite crônica. Tá? E eu tirei 1/3 do pulmão, tenho um pulmão reduzido. Então, isso, para mim, esse vírus
Se bater em mim é fulminante, né? Então é a preocupação, uma das preocupações, né? É tentar me proteger, tá? Até também protegendo, estou protegendo os outros. Por onde passa, o casal chama a atenção e vira alvo das câmeras fotográficas dos celulares. A gente também passou um pouco de humor para as pessoas, um pouco de alegria, um pouco assim de, poxa, tem sempre um jeito para você fazer o que você quer. Então, nosso jeito foi esse. Super criativo. E para encerrar essa edição, uma boa notícia para quem quer comprar um carro. Esse pode ser o momento certo. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa feita em concessionárias de todo o país. O motivo é que, por causa da pandemia de coronavírus, as lojas estão com os estoques lotados. Vamos conferir na reportagem. Esse carro modelo popular ano 2019 é um dos mais vendidos do país. Antes da chegada do novo coronavírus, o tempo máximo que o veículo ficava na loja era de 15 dias. As pessoas acho que se sentiram inseguras de gastar um valor, entrar numa dívida, fazer um financiamento a princípio, e então a gente teve uma queda nesse sentido. Alguns carros mais baratos, eles foram vendidos porque as pessoas tinham esse valor em caixa, mas para fazer uma dívida, fazer um financiamento, houve aí um pouquinho de decréscimo. Por causa da pandemia, muitas concessionárias estão com os estoques lotados. De acordo com um estudo feito por uma consultoria do setor, a estimativa é de que 5 milhões de veículos usados e seminovos estão assim, parados nos pátios das lojas. A avaliação dos especialistas é que modelos como esses aqui devem ficar no máximo entre 30 e 45 dias parados em uma loja. Mas por causa da pandemia, alguns modelos estão esperando até 70 dias antes de serem negociados. Isso obriga o lojista a baixar o preço para fazer o estoque girar. E essa pode ser uma boa oportunidade para o consumidor adquirir um veículo por um valor menor. É o momento de sobreviver, né? De cuidar do caixa e, inegavelmente, eles precisam girar esses estoques. Você imagina, por exemplo, um empresário que tem 100 carros usados em estoque, um estoque aí de 5 milhões de reais, e que está com o dinheiro parado lá há 3 meses, né? E as oportunidades de negócios vão aparecer porque é super importante que eles possam manter a roda girando, que eles possam fazer com que as vendas continuem, né? Porque eles têm despesas para honrar, eles têm que pagar o aluguel, eles têm que pagar os funcionários, e o estoque de veículos usados ele funciona como se fosse aí um reforço do caixa, né? Então, acho que é um momento de boas oportunidades para o mercado de usados. A estimativa é que as concessionárias devam diminuir a margem de lucro média de 11% para 5%. E os modelos mais procurados são os de porte médio, com até 3 anos de uso e baixa quilometragem. E é justamente um carro assim que a Cristiane quer. Ela acha que o momento é bom para fazer negócio. Vai dar o dela na troca e pagar a diferença. A gente precisa, né, do carro nesse momento, né, mais do que nunca. A gente tem mais oportunidades aí e a gente está tentando retomar a vida para não parar, né? Depois de escolher o modelo, a Cristiane sai com toda a família para fazer o test drive. A pandemia da Covid-19 também pode ajudar os lojistas nos negócios. A expectativa é que, para diminuir o risco de contaminação, muitas pessoas devem optar por se deslocar em carro próprio, evitando assim as viagens em transporte público e veículos de aplicativos. A Associação Brasileira das Empresas de Ônibus calcula que o movimento de passageiros já caiu em torno de 40% nas principais cidades brasileiras. Hoje você tem um carro para você trabalhar, se locomover para o seu trabalho e passear com a sua família é muito mais seguro do que você pegar um metrô, um ônibus ou qualquer coisa, né? Então, eu acho que quem está pensando em trocar o carro ou comprar, eu acho que o momento é certo, até mesmo porque para a segurança do pessoal. E a Cristiane? Será que gostou do carro? Depois de alguns minutos, ela volta do test drive. Gostei, bom, carro bom. Vai fechar negócio? Vamos sentar lá conversar agora para fechar negócio. E essa edição fica por aqui. Obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana para você. E a gente se vê na segunda, na edição das 10 da manhã. Até mais.